Oi, gente. Eu não sei fazer aberturas estilo YouTube. Eu não consigo falar na frente da câmera de uma forma que eu não me sinta completamente estranha. Mas eu vou tentar falar porque eu tô há muitos meses querendo fazer esse vídeo e ele não tinha nada a ver com o estilo de canal que eu tava fazendo. Eu decidi que eu faria um canal à parte sobre obras que eu sinto que elas não têm atenção devida. Elas mereceriam muito mais reconhecimento, mas as pessoas estão muito acostumadas a acompanhar coisas mais mainstream. Isso é normal, porque é basicamente o que aparece em toda publicidade. Resolvi trazer Kaori. Essa obra é maravilhosa. Ela começou como uma história à parte, como se fosse uma one shot, para ser um capítulo dentro de uma coletânea, e acabou se tornando uma série de livros. O nome da escritora é a maravilhosa Gida Moon. Ela é brasileira, é de São Paulo. O livro que eu falei é esse daqui. A princípio, gênio, tapando aqui o título. Mas enfim, esse livro aqui é uma coletânea de vários escritores, como vocês podem ver. Eu não sei se tá focando, gente, na câmera, que é uma câmera Samsung. O primeiro livro, assim, oficialmente, da própria Kaori, é esse aqui, que é a Kaori Perfume de Vampiro. Nele você tem, paralelamente, a história de quando ela se tornou vampira e a história dela já transformada em vampira aqui no Brasil, e aos poucos as coisas vão convergindo, o que é uma coisa muito genial. Eu simplesmente amo. Esse primeiro livro aqui, ele se passa em São Paulo. Se eu não me engano, era 2008. Pera, eu vou colar aqui porque eu não me lembro se era 2008, eu tô me sentindo um pouco velha. Acertei, haha, preciso mostrar isso. Volta aqui. Isso. Basicamente, tem a história da Kaori. Ela se envolve com certos brasileiros e altas tretas de gritaria. Aí, o segundo livro, ele se passa aqui no Rio de Janeiro. Carioca aqui. Mas precisamente em Copacabana. Tem várias tretas que você fica se perguntando, tá, ela tá no Rio de Janeiro, o que uma vampira tá fazendo num lugar em que tem o calor da peste aqui? Mas tem respostas, ela sempre é assim tudo. Esse livro aqui é uma história à parte e tem bastante influência do folclore japonês, você aprende bastante sobre a mitologia deles. Dentro dele tem um monte de ilustrações maravilhosas feitas pela própria Kaori. E é uma história do passado dela, vem antes, obviamente, daquelas histórias que a gente falou dos primeiros livros. Aqui. Eu vou colocar provavelmente ali na ediçãozinha, assim, numa imagem com uma qualidade melhor, mas a ideia é só pra vocês verem que é maravilhosa e talentosa. E tudo isso, todos esses 3 livros, eles provavelmente não teriam surgido se não tivesse sido por esse. Por quê? Eu tô tapando de novo o título. Esse livro aqui, ele foi a coletânea que a Kaori nasceu. O primeiro encontro dela com o protagonista do primeiro livro acontece, e aí você entende exatamente por que eles se conhecem, como eles se conhecem. Eu também recomendo ler, não só por conta da Julia Moon, mas também por conta dos outros escritores, porque eles são muito legais. E cada um tem uma escrita completamente diferente do outro, assim, não vai achando que todo mundo escreve parecido, porque são vibes bem diferentes, apesar de ser a mesma temática, ser uma coisa trevosa, vampiros e sangue. Eu não vou me prolongar muito, porque a ideia é só deixar vocês com curiosidade, e aí vocês vão querer ler, e parabéns, Kaori, vai ficar mais famosa. Mas como não tem muito alcance, a ideia é o seguinte. Pra começo de conversa, como eu falei, a primeira coisa que me chamou a atenção é porque eu tô sempre acostumada com vampiros europeus. E ela já é uma vampira japonesa. Isso é uma coisa diferenciada. Esse foi o primeiro ponto. O segundo é que não basta ela ser oriental. Ela veio pro Brasil. Ainda tem coragem de ir pro Rio de Janeiro, gente. Ela é ousada. Tem que ter coragem. O terceiro ponto é porque eu gostei muito de como a narrativa aconteceu, porque tem basicamente o capítulo 1 em romano e 1 em arábico, e assim você vai. Cada vez que você vai lendo, é torturante, porque você lê a história do Brasil e aí você fica muito interessado. Aí daqui a pouco começa a história do Japão, mas você fala, pô, termina o que você tava falando ali, porque eu quero saber o que vai acontecer, e eu tô cagando pro que tá acontecendo no Japão. Aí você começa a ler. Só que aí você começa a se interessar pelo que tá acontecendo no Japão e você esquece do que tinha acontecido no Brasil. E aí quando você finalmente vai descobrir alguma coisa muito épica, pum, corta. Cliffhanger. E você acaba tendo que ir pro capítulo do Brasil. E aí você lembra, não, pera, eu estava muito agitado pra saber sobre isso. Ai, eu tô curioso. E aí você vai ler. Meu Deus, já vi alguma coisa muito reveladora. Japão. E aí você fica assim o livro inteiro, quando você leu 300 páginas,
em um dia. É basicamente isso. Eu sou viciada nesse livro e é por isso que eu quero muito que vocês leiam. Porque, de coração, a escrita é muito fluida, a história é muito criativa e, gente, a Julia é muito fofinha. Eu vou colocar fotos aqui do encontro que a gente fez várias vezes, porque eu já encontrei ela na Bienal, eu já encontrei ela no lançamento de livro, no caso, foi desse livro aqui. Ela sempre autografa meus livros. Se eu não me engano, eu tenho todos os livros autografados por ela. Eu tenho. Eu já levei e aproveitei e levei todos, né? Pra poder ser feliz. Cada um tem uma mensagem diferente. E é isso. Acho que o único livro que eu não tenho autografado, eu não retiro o que eu disse. Eu tenho todos os livros autografados. Ok. Enfim, felicidadezinha de escritora viciada. Fico feliz porque, acima de tudo, acho que o motivo maior é que é uma escritora brasileira. E a gente precisa valorizar a nossa literatura nacional, porque tem que acabar com essa síndrome de vira-lata de que só escritores estrangeiros são bons, porque isso não é verdade. Então, por que não dar um empurrãozinho, boca a boca, assim, todo mundo espalhando um pouquinho de amor para os nossos escritores brasileiros? Ah, gente, eu já ia me esquecendo, né? Se inscreve no canal se vocês gostaram, dê um like. Brincadeira. Mais importante mesmo é, claro, se vocês gostaram, eu fico feliz se vocês derem like, mas ninguém tá te obrigando. Mentira, vou colocar a faca nas outras pessoas. Se vocês conhecerem alguma obra que vocês acham que não tem o devido reconhecimento e que eu não conheço, talvez, por favor, deixem nos comentários, eu quero muito interagir com vocês. A ideia desse canal é justamente pra existir uma interação entre a gente, que a gente consiga repassar, e não que seja um monólogo meu que fique falando sozinho aqui. Me digam artistas, cantores, sei lá, animes, séries, livros, coisas que vocês acham que mereciam muito mais fama do que tem. Por favor, gente, não vem com uma série de Netflix que tem, assim, olha só, várias camisetas vendendo em todas as lojinhas que existem no mundo, tá? Pega uma coisa que realmente deveria ser mais visto, e não porque simplesmente a gente gosta, mas porque tem toda uma análise por trás. E, falando nisso, se vocês quiserem alguma análise um pouco mais profunda, porque eu basicamente só fiz a recomendação, é só tipo, gente, leiam Kaori. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo um pouco mais aprofundado, seja sobre Kaori, ou seja sobre qualquer outra coisa que eu venha falar futuramente, me deixem saber. Acho que é isso. Tchau, tchau, gente.